Está gravando? Então, bom dia a quem nos vê também no Ministério aí das redes sociais. Bom dia novamente a todos. E hoje vamos ver uma palavra que está... e um bem-ajam aos ouvintes da Rádio Resistência, que não sei se eu ainda dia ou à noite, mas também para eles. E hoje vamos ver a palavra "quereis vós também retirar-vos", uma palavra um pouco dura de Jesus, mas que é importante para a gente refletir. E está em João 6, do 60 ao 67. E então vamos passar à leitura, que Deus nos ajude e nos abra o entendimento e que me ajude a pregar e vocês a perceberem o que Ele vos quer dizer hoje. Então, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Amém. Irmãos, já abordamos uma vez esta palavra de forma mais superficial. Hoje vamos ver um bocadinho mais profundamente, mas é uma palavra que, desde logo, não é aqui só a ler, vemos antes aqui que muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, irmãos, para nós que somos pregadores do Evangelho, quando vimos alguém olhar para trás, voltar atrás, não querer, a gente fica triste e pensa que até o erro é nosso. Mas Jesus não tinha erros e muitos voltaram para trás. E Jesus fazia milagres. Portanto, não é nada que a gente deve se perturbar muito, porque Jesus curava as pessoas, Jesus fazia 30 por uma linha e mesmo assim muitos tornaram para trás. Portanto, logo a primeira coisa é que isso não nos deve perturbar muito. Temos que fazer o nosso trabalho direito, com a nossa consciência limpa para o Senhor. Hoje a casa está meia cheia, digamos assim, está bom. Mas podia até ser uma pessoa aqui a ouvir o Evangelho. Eu não tenho que me perturbar com isso. Então, é a primeira lição que vemos aqui antes de avançarmos. Mas quem lê esta passagem toda, não é? João fazia longas exposições às vezes o Evangelho mais espiritual, no fundo, que fala mais ao coração, enquanto os outros são mais práticos, mostram os acontecimentos. João apelava mais à emoção, não é? Mais ao coração, e entendia mais a profundidade do que estava a mover-se, não é? É uma palavra mais profunda no Evangelho de João. E quem lê esta em João 6 vê que a popularidade de Jesus nesta altura estava no auge. Ele tinha multiplicado pães, peixes, o povo seguia, ouvia os seus ensinamentos, eram milhares de pessoas que andavam atrás de Jesus, não é? E, como eu digo aqui, ele curava doentes, alimentava milhares de ouvintes. Jesus era tão popular que os seus seguidores concluíram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E com este pensamento tiveram a intenção de fazer Jesus seu rei. Em João 6, 14, 15 vimos isso. Nós vemos que aquelas pessoas que foram alimentadas e viram o que Jesus fez naquela altura, queriam logo pelo rei. Isto é fantástico. Quem é que não quer o rei assim? Não é? Que tem 2 pães e os peixes e de repente
toda a gente comeu. Toda a gente quer um rei desses, não é? Então, de uma perspectiva política, seria muito fácil interpretar esta aceitação pelo povo como uma excelente oportunidade. Vamos ver, Jesus, se quisesse, naquela altura, realmente ser carregado ao colo e chegar ali com toda a aceitação de todo o povo, ele tinha essa oportunidade, podia ter feito isso. Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento de reinar sobre o povo e agora a multidão já tinha o desejo de o coroar. Vendo as coisas de um ponto de vista meramente humano, esta seria uma boa oportunidade. Mas Jesus não buscava um reino firmado apenas na popularidade e nem nunca procurou atalhos para cumprir a sua missão. Ou seja, nós vemos os políticos, quando há eleições, não é? Aqui havia um famoso que era o Valentim Loureiro, que dava eletrodomésticos às pessoas. O Lula também chegou o PT também chegou a andar assim numas campanhas, se a memória não me falha, há uns anos atrás, não era exato, também gostava de dar. Ou seja, eles procuram estas coisas. É o que os políticos humanos querem, é popularidade. Eles querem ficar famosos e pronto, do ponto de vista humano, realmente era aquilo que Jesus já tinha, o que qualquer político almeja. Mas Jesus não queria um reino firmado na popularidade, não é? Ele não queria que as pessoas, que ele fosse popular. Porquê? Porque vamos ver uma coisa. Então, um político humano tão depressa está em cima, quando dá a televisão, é o mais amado. Mas depois, se a televisão começa a mostrar coisas que já não é... A gente teve aqui um político, eu lembro-me, que teve uma propaganda também enorme, que era o José Sócrates. Eu até lembro que falava com a minha mãe sobre isso, que toda a gente gostava de José Sócrates, eu dizia, ele não é essas coisas todas, é um vigarista que anda para aí. E de repente interessou ao sistema tirá-lo e viu-se todas as vigaristas que ele era. E agora já ninguém gosta dele, já é considerado um vigarista. Ou seja, esta popularidade é passageira. É a popularidade olha, é-me conveniente porque este político dá-me o que eu quero. E faz o que eu... E é muito... Pronto, é popular. Mas isso não vale nada. E Jesus sabe disso. Jesus não procurava um reino firmado no popular. Jesus quer e veio procurar um reino firmado na verdade, num coração transformado, em alguém que realmente tem noção do que ele é e não do que ele faz. Porque o que ele faz, faz tudo o que quiser. Mas porquê que o reino de Deus, a porta é estreita para entrar, como nós falávamos ao bocado? Porque Jesus não procura pessoas que apenas querem o rei porque, pronto, é popular. Não, isso não interessa a Jesus. Então, Jesus, depois se vocês lerem tudo, veem que Jesus, ao ver aquilo, não é? E queriam pegar nele e fazê-lo rei, Jesus foi duro, porque não permitiu que o povo o fizesse rei, não quis, e respondeu ainda com uma pregação desafiadora. Em vez de agradar os aplausos, estava toda a gente, rei, rei, rei. Ele, em vez de agradecer, confrontou-os sobre quais seriam as verdadeiras intenções. Quando aquelas pessoas, aqueles milhares de pessoas que estavam ali, ouviram aquilo, não suportaram o confronto. E murmurando até abandonaram alguns discípulos. Inclusive, Jesus não tinha só os 12, eram vários, eram muitos. E muitos abandonaram. Porquê? Eles talvez estivessem seguindo o Senhor Jesus na ilusão de uma vida fácil, sem problemas, um milagreiro, talvez buscando um caminho para ficar livres do sofrimento, riqueza, poder, estatuto. Como alguns andavam perto, até os que Jesus amava, lembram-se que a mãe do João e do Tiago faz os nossos filhos sentar à tua direita e outro à tua esquerda. Até os que eram bons tinham essas ilusões, imaginem os outros.
Imagina, não é? Se calhar o Judas pensava, eu ando com este, quando ele for rei, cuidado, eu vou ser aqui um embaixador. Devia ser isso. Quando Judas percebeu que não era esse o caminho, pronto, vocês todos sabem o que ele fez. Mas todos deviam pensar nisso, não é? Riqueza, poder, estatuto, é o que nós queremos todos, não é? O ser humano. E pronto, Jesus fazia milagres, maravilhas, tinha uma presença, realmente, era Deus, não é? Era e é. Mas Nosso Senhor nunca usou meias palavras ou contou apenas uma parte da história, como os políticos fazem, só contam metade da coisa. Os políticos já mostram o que lhes interessa, não é? As outras coisas, os interesses que estão por trás, nunca ninguém sabe. Mas o Nosso Senhor nunca usou desses subterfúgios. Sempre falou toda a verdade claramente. Suas palavras eram e são espírito e vida. Elas confrontam-nos, porque Jesus quer-nos felizes no seu reino. Ele quer súbditos que saibam quem Ele é. E nele não há trevas nenhumas. Então, se nele não há trevas nenhumas, nós, para realmente o amarmos como Ele é, nós temos que ter consciência disso. E não podemos ter trevas em nós. Porque se nós acumularmos muitas trevas, a luz vai nos incomodar. A luz vai nos incomodar. Jesus sabia que existiam descrentes no grupo, não é? Ele sabia, ele conhece os corações. Pessoas que queriam todas as bênçãos, mas não assumiam o preço do Evangelho. E esses, com certeza, o abandonariam às primeiras dificuldades. A mensagem de João 6 provocou, então, uma reação muito forte, que por todas as medidas humanas seria considerada impopular, levando ao abandono de muitos. Foi o que aconteceu. Mas antes, se vocês lerem o que está escrito antes, todos queriam fazê-lo rei. Então, foi o que aconteceu, é que muitos foram embora. É duro. É duro. Para muitos seguidores, a noção de um rei capaz de curar os doentes e alimentar as multidões era muito atraente, mas aceitar um senhor que exigiria uma transformação total de vida e caráter era outra coisa, o caráter. Isso é o principal, é o nosso caráter. Nós temos que ter noção de quem é Jesus. Para isso temos que ler a palavra, temos que o conhecer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é bom. E Ele é bom e faz sempre o que é certo e ajuda ao próximo. E é tudo que a gente sabe que é difícil para o ser humano fazer, Ele fazia. E o Senhor exige essa transformação nossa do eu para o nós, não é? A comunidade cristã, não o eu, mas o nós. Até os inimigos Jesus nos manda tratar com dignamente. É difícil, é duro, é. Realmente para o homem natural é duro o discurso de Jesus e o seu Evangelho também. É duro renunciar-se, negar-se a si mesmo, oferecer a outra face, viver em santidade. É duro. É duro a gente deixar os vícios, as coisas que nos trazem prazer à carne, momentâneas. É duro a gente viver, enfim, pronto, para outros valores que não os que o mundo quer. É duro. É difícil amar os inimigos. É orar por eles, perdoar 70 vezes 7, fazer um culto racional e agradável a Deus. Até isso é difícil. Até isso nós sabemos. Olha, vai ser culto no domingo. E começa logo uma série de coisas para a gente não ir. É sempre assim. A gente sabe como é. Até isto é difícil. Tudo que envolve o verdadeiro Evangelho não é fácil. Somos desprezados, rotulados de loucos, fanáticos, preconceituosos, marginalizados por um mundo cego que optou pelo egoísmo e pela rebeldia contra o seu Criador, só para alimentar os seus vícios e pecados que nada trazem além de engano e morte. Não é, irmãos? Somos rotulados de tudo. Agora também de extrema-direita. Faltava esse. Mas pronto.
Exato. Agora somos fascistas. Então, é o que a televisão hoje em dia faz de todos os que dizem a verdade. É isto tudo. E temos visto cada vez mais. Os evangélicos é o inimigo, são os fanáticos e o mundo realmente optou por o egoísmo, não é? E rebeldia contra o seu Criador, para alimentar os seus vícios e pecados, que no fim vão trazer o quê? O engano. Irmãos, eu outro dia lia uma postagem qualquer que dizia assim, e via-se assim uma multidão assim com os dentes e tipo um pregador a pregar e eles todos ferozes contra ele, e dizia o seguinte: neste mundo somos atacados por os querer livrar do inferno. É verdade. A gente quer livrar as pessoas do inferno porque quando morrem, e morre-se sempre, todos sabemos disso, imaginem acordar e tipo ser sugados diretos para o inferno porque rejeitamos o Senhor Jesus. Olhem que descansa em paz, como dizia o meu irmão outro dia também numa postagem que até pusemos no grupo. Descansa em paz, não sei que descansa em paz e eles estão lá no inferno a ser. Não se descansa em paz sem Cristo. Não há descanso em paz. Não há paz para quem morre sem Cristo. Não há. Eles acordam e metem as mãos à cabeça. Olha, desprezamos aqueles que chamávamos loucos. Eles tinham razão. E vão para o inferno. Irmãos, é muito sério a situação. Esta rebeldia contra o Criador só traz engano e morte. É enganar-nos a nós mesmos, enganamos-nos, convencemos-nos que somos muito certos e muito justos e estamos a fazer o que é certo e vamos neste caminho e nós é que temos razão e depois, como dizia o meu pai, hoje estou a lembrar-me de várias coisas do passado, mas o meu pai, quando eu me queria enganar, dizia-me sempre: convence-te disso. Não era mãe, não era, eu dizia muitas vezes: convence-te disso. A gente convencer-se que estava a fazer o que é certo, a gente convence disso. Mas está errado. Mas a gente convence, a gente consegue se convencer do erro. É impressionante, arranjamos 1001 desculpas para continuar a fazer asneira. É impressionante. Mas, irmãos, isso só traz engano e morte. Mas é nestas horas que vamos ser verdadeiros discípulos de Cristo e permanecer ou apenas acompanhantes de Jesus e das suas filosofias, e aí retrocedemos. Vamos ser verdadeiros discípulos e permanecer ou não? Alegria, como eu dizia no início, de servir ao Senhor. Vamos permanecer, é duro, é todos os dias, mas eu falo por mim e acho que vocês devem fazer sempre isso. A primeira coisa que eu acordo, que eu penso é no Senhor Jesus. E a última coisa do dia que eu penso é no Senhor Jesus. Se a gente puser tudo que faz o Senhor Jesus no meio, se o Senhor Jesus estiver presente em tudo, nós conseguimos caminhar. Se não, irmãos, eu já nem sei como é que se consegue sem Ele. Neste mundo cada vez mais radical contra nós. Eu já nem sei. Então ponham o Senhor Jesus no vosso pensamento. Ele é real, irmãos. Nós vemos a força do maligno. Não é preciso. A gente. Eu há bocado estava a ver a corrida de MotoGP. É 666 por todo lado. Monster. Está por todo lado. As coisas do maligno estão por todo lado. A nota de dólar está lá, o símbolo deles. Satanás está mais que presente. Então, se Satanás está, Jesus não está. Ele é mais real que o mal. Ele tem mais força. A gente sabe que Ele é real, então vamos pensar nele. Vamos dizer nas nossas orações de manhã: Senhor, se eu for fazer alguma coisa errada, Pai, não deixes, corrige-me, mostra-me antes de eu fazer. E Ele vai nos ajudar, porque Ele não quer que a gente faça nada errado. A nossa tendência é sempre fazer, não é? Então, é duro. Eu não estou aqui a dizer que não é duro, ok? É duro. É. Não é um caminho... A porta é estreita, é.
Mas a gente, se o puser em foco, Senhor Jesus, se Ele estiver sempre presente em tudo, a gente consegue. E como permanecer firme em Cristo? Temos que ter um propósito definido, temos que realmente abandonar muitas coisas, observar o exemplo daqueles que são fiéis, manter sempre os olhos fixos em Jesus. Ele não desistiu diante da cruz, podia ter desistido, mas não desistiu. Ele é a base da nossa fé, Ele alimenta a nossa fé, Ele tem uma recompensa para nós, ainda isso. Ele ainda diz, eu vou-vos recompensar. Então não vamos tirar os olhos de Jesus. Ele é a nossa inspiração para prosseguir, irmãos. Todos os dias. Eu tenho a minha família como uma prioridade na minha vida, mas com Jesus. Porque se eu for torcer alguma coisa de Jesus pela minha família, eu já não estou a fazer o certo. Então, Jesus é o que tem que guiar a nossa vida. Devemos também saber que nesta ocasião as palavras de Jesus foram duras, porque mais duras ainda são as consequências da hipocrisia e do pecado. Porquê que Jesus era duro nestas palavras, que levava alguns a sair? Porque mais dura é as consequências do erro. Mais duro era aquelas pessoas ficarem ali só a quererem propaganda, sucesso, dinheiro e milagres. Ainda era pior para eles. Porque iam acabar aonde? No inferno. E era nesta altura fundamental que era preciso testar as pessoas, separar o trigo do joio, como diz a Escritura. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Satanás, enquanto a gente anda neste mundo, é nosso amigo. Ele é nosso, ele diz, eu quero o vosso bem. Desde o início com a Eva, o que é que ele disse? Oh, não é bem assim. Vai, come, porque se comeres vai-se abrir os teus olhos e serás como Deus. Deus está-te a limitar. Assim és limitada. Eu sou libertador, ainda hoje dizem isso. Os luciferianos. A doutrina luciférica não é satanista. É luciférica, porque há os luciféricos e os satanistas. Os satanistas é adoradores de Satanás, mas acham-se aquela mais radical, rebeldes. E os luciféricos são os que ainda veem o diabo como o libertador. Foi ele que abriu os olhos. Ou seja, são os maiores enganados. Esses são os maiores enganados. São os mais ricos e poderosos, mas são os maiores enganados. Porque os satanistas, ao menos, acham que estão a adorar uma coisa que é má e gostam do mal. Pronto. Agora, os luciféricos acham que ele é que é bom. Dá-lhes tudo, não é? São os ricos e poderosos. E libertou-os. Mas é a maior mentira de todas. E foi isso que ele fez a ele. Ele quer ser nosso amigo. Todos os que fazem um pacto, até assinarem, ele, traz tudo. Eu farei a tua vida melhor. Não, vais ser pobre. Vais andar pobre. Com Jesus vais ser pobre. Esquece lá isso. Queres fazer isso, ele não deixa. Vais ser pobre. Mas comigo eu deixo. Vais ser rico. E depois vemos muito, até na música, antes de serem substituídos por outros parecidos com eles, dizem todos o mesmo. Kanye West dizia, ai, se eu sabia o que fui fazer. Até o Eminem faz uma música que diz, ei, vendi a minha alma, e agora o que é que eu posso fazer para voltar atrás? Mas naquela altura de assinar... O Tony já tinha tomado conta dele. Pois. Mas Jesus não procurava popularidade, e sim seguidores fiéis e comprometidos. Compromisso! Há compromisso com Jesus ou não? Ou só nos lembramos de Jesus quando vamos ao culto? Tem que haver compromisso, irmãos. Tem que haver compromisso. A gente tem que estar comprometido com o que o Senhor vai nos ajudar. Mas a gente tem que ter compromisso. A gente tem que realmente se agarrar a Ele para continuar. Porque senão a gente está com um pé no mundo, outro a acender uma vela para Deus, outra para o diabo.
Não dá certo. Jesus não quer isso e tira fora. Então, ao ver que muitos já não andavam com ele, Jesus questionou se os seus discípulos mais próximos também queriam ir embora. Que momento delicado. Já imaginem. Jesus está a dizer aquilo, e de repente muitos começam-se a levantar e a ir embora, e a levantar-se e vão embora. E Jesus pergunta aos mais próximos, não é? Quereis vós também retirar-vos? Não é? Estava tudo a levantar-se. A pergunta do Senhor trazia a necessidade de tomar uma decisão, de se posicionar frente às verdades do reino. E Pedro respondeu com uma pergunta, como se estivesse pensando alto. E para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna? Isto que Pedro diz, no fundo, é... Irmãos, a gente vai para onde? Existe algum caminho que não seja Jesus? É a morte. É o fim. É o inferno. Não há outro caminho. Na racionalidade não há. Não há. Portanto, a gente deve se esforçar. Por isso é que há uma passagem que diz e aqueles, pela força, tomam o reino. É preciso se esforçar. Temos que nos esforçar. Aos olhos de Pedro não havia outra opção. Aos meus olhos também não há. Outro caminho, ele entendeu que só Jesus é capaz de salvar. Isto é uma avaliação preciosa e fundamental para todos. Apesar do discurso desafiador, da ética elevada e até do sofrimento que temos que passar, a vida eterna é real, a paz é real e está em Jesus. O paraíso é real. O paraíso é real. As coisas perfeitas são... Até o meu irmão dizia-me esta semana, isto é um planeta prisão, mas até Deus é tão bom que até é bonito. Jesus fez uma prisão bonita para nós. Só realmente para quem comete grandes crimes é que vai para zonas muito difíceis. A gente também está preso ainda. E é bonito. O jardim, que lindo é. Pois é. É bonito. A gente vai ver a natureza, a gente anda a viajar para ver as coisas, porque é bonito. Jesus fez uma prisão. Que amor é este? Que até aqueles que o mataram, os homens, ele faz um planeta bonito. A gente aqui o estraga, não é? Que amor é este, irmãos? Para onde iremos? Para onde iremos? Se até as prisões são bonitas, quer dizer, não há como escapar do sofrimento, mas há como escolher com quem e por quem sofrer. Não é? Pedro finalizou a sua brilhante resposta dizendo: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ele é o Santo de Deus. Esta é a fé que acompanha a vida do verdadeiro cristão. Que você afirma alegremente, uma e outra vez, eu tenho crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E agora, lembram-se que Jesus disse: o que seria se vissem o Filho do Homem subir para onde estava? Não foi? Não foi isso? Não foi assim que ele disse? Então, esta questão de Jesus leva-nos a pensar se as pessoas se ofendem e escandalizam devido ao seu ensino, neste caso especificamente quando ele afirma que é o alimento espiritual que desceu dos céus para alimentar e salvar a humanidade, sendo ele realmente presente de um Criador justo e bom para o homem pecador. Então, o que seria se realmente eles fossem confrontados com essa realidade? O que pensarão os incrédulos mergulhados na sua autojustiça quando perceberem que Jesus e a sua palavra são realmente a verdade? Vocês já pensaram nisso? Imaginem este mundo, quando for confrontado com a verdade, o que é que lhes vai... Aquilo deve ser um desespero absoluto. Ei, a verdade! Ei, como eu era mesmo e passo mesmo mal, pá. Isso deve ser. O que seria se... É que Jesus é a verdade. Não há como contornar isso. Então, conclusão e para terminarmos.
Ao longo da estrada da nossa vida, irmãos, nos deparamos com muitas encruzilhadas em que devemos fazer uma escolha. Devemos tomar uma estrada e deixar a outra, não é? Todos os dias. Há algum dia que não haja algo que a gente pode ou não fazer? E eu acho que há sempre uma escolha a fazer em todos os dias. Às vezes tentamos fugir disso, não é? Tipo, hoje nem vou sair de casa a ver se... Mas quase todos os dias acontece. Diante deste desafio, aparece o belo testemunho de Pedro. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. A atitude forte de Pedro dissipa as dúvidas dos demais apóstolos e todos permanecem fiéis junto ao seu Mestre. E também nós hoje somos confrontados com essa escolha. Todos os dias há sempre alguma coisa que a gente pode fazer bem ou pode continuar a fazer mal. Todos os dias. Devemos escolher agradar o mundo e a nossa conta bancária, ou o nosso ego, ou seja o que for, ou agradar a Deus, pois não é possível agradar a ambos. Não dá. Vai ser difícil? Vai, eu estou convosco, hein? Não estou a dizer que é fácil, também é difícil para mim. Estou a pregar, até parece que faço tudo direito. Não, criei eu. Se calhar já não estava aqui. Mas não dá. Eu estou convosco, mas estou a tentar me convencer e a vós que o caminho é o outro. É fazer sempre o que está certo, porque a gente deve se esforçar. E às vezes podemos até não fazer 100%, mas se naquele dia conseguirmos já fazer mais um bocadinho, já vai melhorar. Vamos tentar. Então, porque vamos tentar agradar o Senhor e não o mundo. Não é possível agradar a ambos, vai ser difícil, mas é a salvação deste mundo corrupto, injusto, vil. E o prémio é a gente fazer o certo. Vamos ter o prémio na frente. E para que se saiba, Jesus é o único caminho. O único, não há outro, não há outro. Isto é o mais agressivo para a humanidade. Se a gente vai para um lugar, é por isso que se vê pouquíssimas vezes isto anunciado, mesmo nas televisões. Toda a gente quer ter popularidade, dizer que respeita as religiões todas, não é? E respeita tudo. Mas quando alguém diz Jesus é o único caminho, não há conversa, é o único, não há outro. O mundo, preconceituoso, extrema-direita. Mas lembrem-se disto, irmãos. Jesus não parece estar tão preocupado com o número de discípulos que vão continuar a segui-lo. Ele prefere perder os discípulos a renunciar à missão que recebeu do Pai, que é firmada na verdade. Multidões se mostram capazes de seguir enganadores e, frequentemente, seguem homens errados por motivos errados. Jesus não viu o crescimento numérico como objetivo principal, pois procura qualidade, não quantidade, não permitindo que a sua popularidade fosse interpretada como prova de sucesso ou fidelidade. Sendo assim, também nós, em nossa missão, devemos ter tudo isto em vista. O reino de Deus não é um concurso de popularidade. Jesus não quer números. Números não interessa à igreja cheia. Está 3 pessoas firmes no Evangelho. Para Jesus está cheia a igreja. Está cheio de hipócritas. Epa. Algumas nem se conseguem entrar de tanta hipocrisia que lá está. Então, os números não interessam e, sendo assim, também nós, em nossa missão, devemos ter tudo isto em vista. O reino de Deus não é um concurso de popularidade. Muitas pessoas pensam que, suavizando as exigências do Evangelho, serão mais facilmente aceitas pelo homem no nosso tempo. Mas este comportamento é incompatível com o que Deus espera. Não há suavizar o Evangelho. Não dá.
É ou não é? É sim ou sopas? Aceitamos o pecador? Aceitamos, também somos. Aceitamos, bem, como vier. Mas chegando à igreja e ao meio cristão, mano, é pecado. Não vamos dizer, vamos ver tantas coisas. Os pecados são muitos, seja o que for. Chega à comunidade, não quer dizer que vá conseguir de um dia para o outro tirar o pecado. Mas a igreja está, mas é pecado, vamos nos juntar, vamos orar para que isso vá embora. Porque admites que é errado? Sim, admito. Não acho que seja, então não dá. Se admites, ok, vamos trabalhar. Se não admites, não dá. Tendo tudo isto em mente, resta-me perguntar a vocês: o que será quando virem o Filho do Homem descer de onde agora está? E ele perguntou: o que será se eu fosse? E eu pergunto: e o que será quando ele vier? Pensem nisso. Porque ele vem. E naquelas opções todas do dia a dia que a gente pode fazer, o certo ou o errado, ou melhor, o certo e o errado, o certo está aqui. Então, todos esses dias que a gente pode fazer as coisas certas, o que será quando ele voltar? Pensem nesse dia, porque nesse dia esse vai ter peso. Tudo isso vai ter peso. E as riquezas que temos aqui são efêmeras. Hoje temos muito, amanhã podemos não ter. Já tivemos pouco, já tivemos muito. É efêmero e é volátil. Pode mudar num segundo. Pode mudar num segundo. Mas o que Jesus nos vem dar é eterno. Então, pensemos sempre nesta pergunta: o que será quando virmos o Filho do Homem descer de onde agora está? Porque ele agora está lá em cima. O seu espírito está neste mundo. Mas um dia ele virá em glória, como um leão. Já não vem como um cordeiro. Ele veio como um cordeiro para ser morto. Mas agora vem como um leão e vai dar a cada um segundo as obras de cada qual. Então vamos pensar nisso. Naquelas decisões que o Espírito nos incomoda e diz: olha que isso não devias fazer assim. Então pronto, vamos fazer assado, que é melhor. Pensemos nisso, meditemos nisso. Está bem? É difícil, eu sei, porque são tantas vezes por dia que a gente pensa nisso e faz o errado. Não é? Mas vamos diminuir, vamos trabalhar, vamos orar para pedir a Deus para nos dar essa força de fazer o certo. Não vamos olhar pelo nosso interesse, vamos olhar pelo interesse de agradar ao Senhor. Vamos agradar ao Senhor Jesus. Isso é maneira de o agradar. Vamos então fazer isso, imitar o Senhor, agradar ao Senhor. Irmãos, era esta a palavra e desculpem se às vezes são palavras que confrontam muito, mas, irmãos, a função da igreja é esta, não é só dar beijos. Não é como diz os provérbios, um inimigo é que multiplica beijos, não é? O amigo dá palavras às vezes mais confrontadoras. Mas pronto, eu prometo que no próximo culto vou tentar trazer um bocadinho de menos confronto. Mas pronto. A verdade é dura. Fiquem com Deus.